título no sermão de hoje seria Rumo a Canaã Celestial. Amém? Amém. Todos nós queremos ir para o céu, né? Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué. Você sabe muito bem que o plano de Deus era que Moisés libertasse o povo do Egito e levasse o povo até Canaã. É ou não é? Esse era o plano inicial de Deus. O povo chegou lá, mas Moisés, vamos pensar assim, ele ficou no meio do caminho e depois ele pegou um nível superior, né? E hoje Moisés está no céu. Mas hoje nós queremos apenas relembrar um pouco dessa história e ver como Deus usou Josué, que foi o substituto de Moisés, para levar o povo até Canaã. Que período, né? Esse povo ficou lá, né? 430 anos como escravo, né? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. E aqui, no capítulo 1, talvez nós temos aqui as características das pessoas que querem estar nessa Canaã. Todos nós queremos. Mas aqui, interessante que quando Deus ele chama Josué, ele pede para Josué, ele faz um pedido para Josué apenas de poucas coisas. E é nesse texto aqui que nós vamos iniciar, e depois vamos até chegar ali em Canaã, porque até chegar em Canaã ele teve dois grandes desafios. E se a gente parar e pensar na nossa caminhada cristã rumo a Canaã Celestial, nós também teremos desafios, mas pela graça do Senhor ao nosso lado nós vamos vencer e vamos chegar lá. Amém. Ai de você se você não estiver lá. Ai de você. E se você não estiver lá, você vai queimar. E eu não quero isso para você não. Quantos querem estar lá? Não quero. Então, meu povo, se prepare para isso. Se programe para isso. Se planeje para isso. Interessante, né? Que Deus sabia os desafios que Josué iria enfrentar. Primeiro desafio, imagina você substituir Moisés. Olha lá o Moisésão, olha lá, meu amigo. O Moisés ali já é difícil o desafio dele. Imagina Moisés da Bíblia. Queridos, liderar pessoas talvez seja um desafio maior que alguém possa ter. Se você, onde você trabalha, no seu setor, você lidera pessoas, sabe o que eu estou falando. Agora, se você parar e pensar, Moisés, ele liderava pessoas que eram voluntárias. Quanto que Moisés ganhava para liderar aquele povo? Quanto que as pessoas ganhavam para chegar até Canaã? Parou para pensar nisso? E qual era o número de pessoas que Moisés liderava? Estimula-se que passava-se de 1 a 2 ou a 3 milhões de pessoas. Você imagina, meu? Que desafio. Agora, Moisés, ele morre, você sabe disso. Ou melhor, Deus tira a vida de Moisés e leva ele para o céu. E nesse meio tempo, Deus chama um substituto para Moisés. Seu nome? Josué. Acompanhe comigo, capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 2. Esse texto para mim aqui é um dos textos importantes para mim e para a sua vida também. Diz assim, Deus falando para Josué, né? Sucedeu, capítulo 1, verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo é morto. Qual que é a primeira coisa que Deus pede para Josué? Qual que é? Diz aí. Está no seu texto na Bíblia. Levanta de alguma vez assim, dispõe-te quando? Agora. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos para servir a Deus é disposição. Perceba que em nenhuma das ocasiões que Deus chamou alguém, Ele perguntou assim, você sabe falar inglês, sabe falar japonês, espanhol, você tem dinheiro, você tem recurso? Esqueça isso. Lembra quando Deus chamou Jonas? Jonas faz o quê? Dispõe-te e vai. Mesma coisa, Josué, primeira coisa, coloque à minha disposição é o seguinte, deixa eu te usar. E se você parar e pensar, gente, na nossa caminhada cristã,
O que Deus espera de mim e de você, sabe o que é? Que você esteja disponível para Deus. A gente sempre quer que Deus nos use da maneira como a gente quer. É ou não é? Ah, Deus, quero que você me use assim. Ó. Eu quero... Não, Deus, se não for assim, eu não quero. Miséria para o ser humano, né, gente? Ou raça, né? Por que Deus criou a gente assim, né? Mas Ele nos ama. Deus pede a Josué: Josué, se coloque à minha disposição. E ele diz assim, interessante, assim, ó, dispõe-te agora. Primeiro desafio: e passa esse Jordão, tu e esse povo. Facinho, né? Passa esse Jordão. E tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, a promessa de Canaã, ó, já era antiga. Dizem os historiadores que se você saísse dali do Egito, onde eles estavam sendo escravos, e fosse direto para Canaã, não demoraria mais do que 1 mês a 40 dias. Dias? Quanto tempo o povo demorou? 40? Meu amigo, ou caminhadinha demorada. Por quê? Porque o povo não quis seguir a orientação de Deus. Não quis seguir. Deus fala para Josué: agora é você. Dispõe-te e vai. Versículo 3, promessa de Deus. Diz assim: Josué, todo lugar onde você pisar a planta do teu pé, ali eu já tenho dado a você, como eu prometi para Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e a grande, os poentes, o sol, será o vosso limite. Versículo 5, Josué, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. E olha a promessa: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Essa promessa, ela atravessa o tempo e ela chega até nós também. Deus diz para mim e para você nessa manhã: assim como eu fui com Abraão, com Moisés, com Isaac. Que, gente, se você parar e pensar, todos nós estamos na mesma caminhada. Quando a gente chegar no céu, vai ter um céu para Abraão, um céu para Isaac, e outro céu para nós? É isso? É na mesma caminhada. A diferença entre nós e eles é só o tempo, mas o céu será o mesmo para todos nós. Da mesma forma como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu serei com cada um de vocês também. Os desafios serão grandes? Serão. Lembra que Deus fala para Josué? Josué, você vai passar esse Jordão. Daqui a pouco nós vamos ver o primeiro desafio. E ele diz assim: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. E agora então o pedido de Deus para Josué. Josué, é a promessa, né? Não te deixarei e não te desampararei. E o versículo 6 ele diz: portanto faça o quê? Seja forte e corajoso. E aqui, queridos, é o ponto, por dizer assim, o ponto de salvação para mim e para você. Pergunto: é fácil ser um cristão, gente? De verdade? Não é fácil. É fácil você parece que andar na contramão do mundo? Não é fácil. Fico pensando os jovens que vivem na nossa realidade, nos nossos dias de hoje. Está certo que ser jovem também na nossa época, também na minha época, né, e alguns aqui, também tinham seus desafios. Talvez hoje os desafios são um pouco diferentes, mas também não é fácil. E ser jovem também na geração talvez do Paloma, né, de outros aqui, que lá no passado meu pai, então Orlando, todos os outros, eu creio que também não era fácil ser um jovem cristão naquela época. Os desafios eles mudam, é ou não é? Mas eles continuam sendo desafios. O pedido de Deus para Josué: seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Agora vamos pensar, né? Por que forte e corajoso? O que adianta você ser forte se você não tiver coragem de usar a força que Deus te deu? O que adianta? Bombadão, né? Ir na academia lá todos os dias, ficar. Se você não tem força para usar a coragem. Forte e corajoso. E a promessa de Deus se você for no versículo 7, tão somente Josué, seja forte e muito corajoso. E aqui um pedido, né? Para você ter o cuidado de fazer segundo a lei
que o meu servo Moisés te ordenou. E olha o segredo: dela, faça o quê? Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja, gente, e olha aqui o segredo do sucesso, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Olha que interessante. E aqui, se eu parar e pensar, resume a nossa vida cristã. Seja forte e corajoso. Josué, não se desvie da palavra de Deus, da orientação de Deus, daquilo que eu te falei para Moisés. Não te desvie, para você ser bem sucedido em tudo aquilo que você quer fazer. Sabe, gente, infelizmente, posso dizer assim, Deus dotou eu e você de uma coisa chamada escolha, livre-arbítrio. Realmente, todos nós aqui fazemos escolhas todos os dias. Eu brinco com a minha esposa, né, e com meus comportadores, eu falo assim: meu sonho é ser meus filhos. É bom não é ser criança, gente? Dorme a hora que está cansado, come a hora que está com fome, se não quer comer, não come, se não quer acordar, a gente tem que acordar, né? Mas qual é a preocupação de uma criança? Viver, né? Se divertir, ser feliz. Infelizmente a gente cresce, e com o crescimento vem as coisas boas, né? Cadê o Pedrinho, né, Pedrinho? A gente cresce, né, Pedrinho? Cresceu, lascou, né, filho? Vem as coisas boas, mas vem junto o quê? Os desafios. É ou não é? Com o crescimento, você tem a possibilidade, e olha que bênção, querido, a liberdade de você escolher. Bom seria, queridos, se eu e você fôssemos dotados de algum sistema de informação que nos proibisse de algumas coisas. Ó, está andando aqui, tem um buraco, breca, parou. Ó, não vai para esse caminho, parou. Mas não é assim a vida da gente. A vida da gente é feita de escolhas. Você escolheu estar aqui hoje na igreja. A roupa que está vestida, você escolheu hoje. Viu lá, a vida hoje, os mais adultos, né, já tem a sua vida. Você escolheu a vida que você tem hoje. Ah, mas eu pensei que fosse assim. Você não pensou, mas você que escolheu. É ou não é? Ah, mas essa miserável, essa mulher que você não escolheu, Deus. Foi Deus que escolheu, não. Foi você que escolheu. Esse marido, não. Foi você que escolheu. Estou mentindo? Quem que escolheu? A filha do seu Gilberto. Não é, seu Gilberto? Uma vez. Graças a Deus. Eu brinco, né, que quando a gente começou a fazer de tudo para mudar a minha esposa. Ainda bem que não consegui. Graças a Deus. Então, gente, nós somos aquilo que a gente infelizmente escolhe. Felizmente ou infelizmente. Deus falou o seguinte: meu filho, você não quer errar? Então abra bem o seu ouvido. Eu deixei aqui para você, Josué, para você ser bem sucedido. Ande nas leis que eu te mostrei. Ande nas leis. Ande nas orientações. Você não vai errar. Se eu voltar, eu estou aqui para te ajudar. E a promessa de Moisés é isso mesmo. Olha como diz de Deus para Josué, verso 8. E olha que coisa linda, né, irmãos? Perceba o foco de Deus, aonde está para Josué, que serve para nós também. Verso 8: não cesses de falar deste livro da lei. Olha agora. Antes, faça o quê? Pensa nela, medita nela. Quando? De dia, de noite, de madrugada. Você voltar lá para o Deuteronômio, certo? No caminhar, no levantar, no dormir. E diz, para você ter o cuidado, olha agora, de fazer, perceba, gente, perceba a letra da lei aqui. A senhora medita nela. E aí, tome cuidado, para você fazer, olha, de acordo. Não sei se você consegue aqui entender o que eu estou querendo te passar, mas o cuidado de Deus comigo, com você. Meu filho, não quero que você sofra. Então, vai por aqui, olha aqui, eu já deixei o caminho planejado para você. O caminho é esse aqui, bem certinho, para você ter o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito na lei. Olha agora de novo. Então farás prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Queridos, uma das teologias que infelizmente mais cresce, agora parou um pouco, mas cresceu muito, é a teologia da prosperidade. Já ouviu falar sobre ela, né? Qual que é a teologia da prosperidade? Não bíblica, viu? Humana.
dá para Deus tudo que você tem e Ele vai fazer o quê? Vai te devolver em dobro. Isso é bíblico? Nós for da Bíblia do encardido, né? Por quê? Porque você dá para Deus aquilo que Ele já te deu. Você devolve para Deus aquilo que Ele já te abençoou. Agora, qual que é a teologia da prosperidade da Bíblia? Qual é? Estude a Bíblia, leia a Bíblia, ande de acordo com a palavra de Deus, e aí você vai ser bem-sucedido. Coisa simples. Versículo 9, ele diz assim: olha, não te mandei eu, portanto, novamente, seja forte e seja corajoso. E agora uma palavrinha, olha, não tenha medo, não temas, nem te espantes. Por quê? Porque você fazendo isto, aí sim, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Eu lembro quando eu era jovem, né? Eu não lembro quem dos nossos anciãos aqui de Pederneira, né? Dizia assim: se você for em tal lugar, o anjo não vai com você não. Lembra disso? Seus danadinhos. Isso é mentira, viu? Você acha que tem algum lugar que o anjo de Deus não possa entrar, gente? Acho que eles falavam isso para a gente ficar com medo, né? Mas foi bom, ajudou, viu? Ajudou. Eu me lembro. Meu pai lembra disso. Quando surgiu aquele filme Titanic, lembra? E saiu no cinema, finalmente um amigo meu me convidou para ir. E eu fui, né? Mas você vai com aquele medo miserável, né? Só olhando, se não tem nenhum ancião da igreja, né? Só olhando. Se visse meu pai do céu, corria 3 dias, né? Mas é interessante, né? A gente faz as nossas escolhas, mas a palavra de Deus nos diz: meu filho, tudo por mim. E a promessa de Deus, se você fizer tudo certinho, além disso, além de ser bem sucedido, eu, o Senhor teu Deus, vou estar contigo, por onde quer que você vá. Por onde quer que você vá. Essa é a bênção do Senhor. Contudo, acompanhe comigo aí, vamos para o capítulo 3 agora. Antes de Josué chegar com o povo na Canaã, eles tinham 2 grandes desafios. Esse barulho daqui ou de fora? Oh, beleza. 2 grandes desafios. Primeiro desafio: transpor o Rio Jordão. Segundo desafio: passar por Jericó. Eu não sei quais são os desafios que você vai enfrentar na sua caminhada cristã. Eu sei quais são os meus desafios da minha família, isso é o meu que eu sei. Mas, queridos, diante de todos os desafios, lembre do segredo de Deus para Josué. Josué, seja forte e corajoso. Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Firme na palavra de Deus, e eu vou estar contigo. Queridos, entenda, você não precisa de mais nada. Se você for forte e corajoso, para você seguir os caminhos de Deus, a promessa de Deus, eu vou estar contigo. Seja obediente. E agora, queridos, o Jordão. Se você ler aqui o capítulo 3, 4, você vai entender que era época de cheia. Época de cheia. Eu moro numa cidade chamada Governador Valadares. Muito bonita cidade, bem arborizada, cheia de montanhas. E ela é cortada pelo Rio Doce. Meus pais foram lá e conheceram. O Rio Doce hoje ele não é limpo, por causa daquele desastre de Mariana. Durante o ano, quando a água vai passando ali, ele vai limpando. Mas chega na época de chuva, ele aumenta o volume e ele fica bem assim, vermelho. Dependendo das chuvas que caem eles chamam lá de nas cabeceiras, na cabeceira, o rio sobe tanto que ele invade a cidade. Tem um lugar lá chamado Ilha dos Araújos, que é uma ilha formada pelo rio. São as casas mais ricas de lá, são lá. Só que quando o rio sobe muito, invade as casas. Esse ano não subiu tanto, mas o ano passado, quando nós subimos lá, subiu. Um dia eu vou visitar uma campanha, de repente eu olho para a rua assim, um barco andando na rua, na água do rio, nas ruas. Eu conheço assim, vai ser um desespero agora na cidade, né? E nada, eu vou estar acostumado. A água sobe, baixa, a feitura limpa a cidade e vida de segue. Então, uma vez por ano lá, se chove muito, a água sobe. O Rio Jordão, na época de chuva, ele subia aqui, ele passava das suas ribanceiras também. E era justamente nessa época que o povo tinha que passar
Qual que é a estratégia de Deus? Ué, só passar. Mas Deus, como assim? Josué, lembra? Forte e corajoso. E obedeça a minha palavra. Mas Deus, como assim? Josué, pede para o povo, os sacerdotes, quando eles colocarem a planta do pé, lembra da promessa de Deus para Josué? Josué, aonde quer que você pisar a planta do teu pé, aquele lugar já é seu. Sabe o que aconteceu? Quando eles colocaram a planta do pé, como se construísse uma barreira, um muro ali, as águas do Rio Jordão pararam, porque o povo já tinha visto o mar se abrir, que também é outra coisa impressionante. Agora, um rio parar de correr, imagina, e um rio na época de chuva. E para coisa interessante que Deus faz, se você for aqui, ó, capítulo 3, antes de passar, olha o verso 5, diz assim, capítulo 3, no verso 5: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã, o que vai acontecer? Amanhã nós vamos ver maravilha no meio. Amanhã é o dia. Se você for no versículo 16, diz assim: pararam-se as águas que vinham lá de cima, levantaram-se num monte muito longe da cidade, que fica ao lado de Sartã, e as desciam do mar, que é o mar salgado. Foram de todo cortadas. Então, olha agora, passou o povo de frente em Jericó. Porém, os sacerdotes que levaram a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo passou de que maneira? Pé enxuto. Ontem meu pai estava dando uma limpada na lagoa do sítio, e quando tem muita água, o que acontece com o chão do rio ou da lagoa? Ele fica muito longo. Você pisa e afunda. O rio não só parou, mas como ali, como se Deus fizesse um asfalto. E Deus falou ainda mais para eles: povo, quando vocês estiverem lá no meio agora, cada líder do povo pegue o quê? Uma pedra. E depois construa um altar. Sabe por quê? Gente, olha a estratégia de Deus de maneira didática. Ele fala assim: construa um altar, para quando alguém me perguntar o que é esse altar, vocês vão falar o seguinte: Deus agiu no meio do seu povo. Aquelas pedras vieram da onde? Lá do meio do rio. O rio secou. Como assim? O rio secou. Eles não tinham naquela época celular para tirar selfie, né? Mas eles tinham as pedras. Mostrava como o rio secou. O que o povo precisava, gente? O povo precisava ser forte, ser corajoso e confiar na palavra de Deus. Porque se eles tentassem atravessar a água, comprar um barco para atravessar, não ia dar certo. Não era 5, 10 pessoas, era milhões, milhares de pessoas. Como é que eles iam atravessar? Pelo poder e pela confiança na palavra de Deus. Deus falou: Josué, quando o povo colocar a ponta do pé, o rio vai parar. E literalmente o rio parou. Lição para nós: talvez na minha e na sua vida você vai enfrentar alguns rios Jordãos na sua caminhada cristã. Eu não sei qual é o rio que você está enfrentando hoje. Talvez uma doença, talvez um problema no seu casamento, financeiro, no trabalho, eu não sei. Desafio, gente, todos nós temos. Todos nós temos. Lembra que Deus falou: seja forte e corajoso. Não se desvie. Ó, não se desvia. Nem para um lado, nem para o outro. Aqui está a direção. E aí você vai ser bem sucedido. Continue caminhando. Mas pensa que o desafio parou por aí? Parou não. Continue comigo agora lá no capítulo 6. Do capítulo 5, ou do capítulo 4, né, que é a travessia do Jordão. Deus pede para circuncidar todo o povo. Olha que coisa mais bonita, né? Circuncida todo o povo. Deus sabia que o primeiro desafio eles tinham passado. Mas o segundo desafio era muito difícil. Jericó, para você ter uma ideia, era a cidade mais fortificada daquela época. Não sei se você se lembra, mas tinha uma prostituta que morava aonde? Lembra onde ela morava? Em Jericó, mas onde era a casa dela? Em cima do muro de Jericó. Há estudos arqueológicos que era possível você andar em cima do muro de carroça. Imagina. Você imagina a largura desse muro. Aqui tem alguns pedreiros aqui na igreja. Eles construíram um muro.
A largura do muro devia ser o quê? 3, 4 metros de largura, o muro. Então você imagina a fortaleza que era esta cidade. Bom, para muros muito fortificados, estratégias bem simples de Deus. Josué, pegue o povo, santifica novamente o povo, vai até Jericó. Eles já estão esperando, viu? Porque vocês lembram quando Josué mandou os espias e eles encontraram a prostituta Raabe? O que Raabe falou para eles? Nós já sabemos que o Deus de vocês já entregou o estado nosso nas mãos de vocês. Só peço uma coisa: livra eu e a minha família. Nós vamos livrar, mas deixa a marquinha na sua casa aí, um fio de escarlate aí, para a gente saber. Estratégia de Deus. Josué, leve o povo, acampa o povo em volta da cidade. Olha que estratégia de guerra, gente. Como é que você vai acampar do lado da cidade do inimigo? Uma cidade fortificada daquela. E aí, Josué, começa a marchar com o povo. Primeiro dia, dá uma voltinha em volta da cidade. Segundo dia, outra voltinha. Terceiro dia, mais um. Quarto, quinto. E no sétimo dia, faça o quê? Dê 7 voltas. Quando você acabar de dar 7 voltas, aí, gente, estratégia mais louca de Deus, de guerra. Faça o quê? Toca a trombeta e faz o quê? Então, se você quiser derrubar algum muro na estrada aí, dá uns gritos aí. Gente, o que eu estou querendo que vocês entendam nessa manhã pela palavra de Deus? O que Josué e o povo precisavam não era de armas, não era de tanque de guerra. O que o povo precisava é a mesma coisa que eu e você precisa. Confiar no quê? Na palavra de Deus. Confiar no assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus nos diz de que antes de Josué enfrentar esse segundo desafio, olha o que Deus faz com Josué. Vamos lá? Capítulo 5 de Josué, a partir do versículo 13. Josué capítulo 5, verso 13. Queridos, para mim esse texto aqui ele é extraordinário. Eu até busquei algumas anotações do livro História da Redenção, na página 171. Depois eu vou ler para vocês aqui. Queridos, antes de Josué e o povo enfrentar Jericó, olha o que Deus faz com eles, gente. Impressionante. Acompanhe comigo, capítulo 5, a partir do verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, ou seja, chegando em Jericó, levantou os olhos, e eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia o quê? Uma espada de que maneira? Desembaiada na mão. Imagina, né? Se já era difícil você enfrentar Jericó, antes dele chegar, Josué levanta o olho e vê um general, um soldado, mas não era qualquer soldado, era o baita de um soldado, e ele estava de que maneira? Pronto para o ataque, com a espada não fala assim: vem, quero ver se vocês vão vir mesmo guerrear com Jericó. Quando ele olha, a pergunta dele é a seguinte, né? Chegou Josué e ele diz: ei, você é um dos nossos ou é nosso adversário? Aquele soldado olha para Josué assim: nem uma coisa e nem outra. E o texto diz assim: respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e eu acabei de chegar. Queridos, se não bastasse a abertura do rio, se não bastasse a promessa, sabe o que Deus faz com Josué? Ele próprio, Jesus Cristo, e é isso que Ellen White ela diz no livro História da Redenção. Olha o que ela diz, está na página 178. Este não era um anjo comum, era o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que havia conduzido os hebreus através do deserto, envolto numa coluna de fogo, à noite uma coluna de nuvem durante o dia. O lugar era santificado pela sua presença, portanto Josué foi ordenado a tirar as sandálias dos seus pés. Interessante que o texto diz assim ainda: Deus desejava mostrar para os israelitas de que a conquista até chegar em Canaã não deveria ser atribuída a eles. Ou seja,
A vitória do povo de Israel não era por causa de Josué, não era por causa do povo. A vitória do povo de Israel era por causa de quem? De Deus. De Deus. E queridos, se você for comigo no capítulo 6, versículo 20, diz assim, capítulo 6 de Josué, nós já estamos terminando, porque senão alguns que vão ter sonhos, vão entrar em transe daqui a pouco aí, com sonhos e visões, né? Então com sono, pô? Só um pouquinho, né? Dormiram tarde ontem, né? Capítulo 6, versículo 20 diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, aconteceu o quê? As muralhas ruíram. Se você ler qualquer documentário sobre este evento aqui, da parte arqueológica, da arqueologia, a ideia que eles têm é o seguinte: os muros não tombaram, aconteceu algum tipo de terremoto, como se fosse um macaco hidráulico por baixo dos muros, levantando os muros, e eles caindo, da maneira como os muros caíram, como se fosse um grande terremoto. Ou seja, não era por causa do grito, não era por causa das trombetas, nem de Josué e nem do povo, era unicamente e justamente pelo poder de Deus. Queridos irmãos e amigos aqui de Pederneiras, a nossa caminhada cristã é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai ter Rio Jordão para transpor. Você vai ter Jericó para ver os muros cair. Eu não sei que muros Deus vai tirar da sua vida. Eu não sei qual é, mas você sabe. Em nome do Senhor Jesus, se tiver algum muro impedindo você de chegar até Canaã, em nome de Jesus, tire ele da sua vida. Não sei se é um vício, não sei se é um costume, não sei o que é, mas você sabe. Em nome de Jesus, tire isso da sua vida. Porque meus queridos irmãos, se você não tirar, você não vai chegar em Canaã e vai ficar pelo caminho. Infelizmente, muitos daquele povo não chegaram em Canaã. Mesmo Deus querendo, eles não chegaram. Por quê? Porque preferiram obedecer às vezes as vozes humanas, desejos carnais, do que obedecer o assim diz o Senhor. A palavra de Deus nos diz: gritou o povo e os muros caíram, as muralhas ruíram e o povo subiu a cidade, cada qual em frente da si, e tomava aquela cidade. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, quanto meninos como velhos, também bois, ovelhas. Vá comigo lá para o livro de Tiago, é o último texto desta manhã. Tiago. Se você quer começar a ler a Bíblia por um livro interessante, comece pelo livro de Tiago, viu? O livro de Tiago foi escrito na época ali pelo ano 40, logo depois começo da pregação através dos discípulos, onde a igreja estava enfrentando muitos desafios. E o livro de Tiago, sabe qual que é a base teológica do livro de Tiago, ou o pano de fundo? É o sofrimento, é o desafio, é as lutas, é as provações. Mas eu quero ler apenas um texto, capítulo 1 de Tiago, versículo 12. Capítulo 1, verso 12. Se você não tem esse texto grifado na sua Bíblia, por favor, grife aí, decore esse texto e nunca mais esqueça disso. Feliz ou bem-aventurado o homem ou a mulher que suporta com perseverança o quê? As provações. Feliz, bem-aventurado o homem ou a mulher que suporta com perseverança as provações. Por quê? Porque depois de você ter sido aprovado, você receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor Jesus prometeu para aqueles. Queridos irmãos, Deus abençoe muito você. Que você seja forte e corajoso
assim como foi Josué e o povo de Israel. Forte e corajoso. Não se esqueça, não se desvie deste livro da lei. Antes, medita nela, de dia, de noite, para você ter um cuidado de fazer segundo tudo que Deus te ordenar. E sabe qual é a promessa da Bíblia? Você vai ser bem sucedido. Lembre-se, bem sucedido na Bíblia não é só riqueza, viu? É em tudo. E talvez o melhor bem sucedido é você chegar até Canaã celestial. Porque não adianta nada você ganhar tudo aqui nessa vida se você não chegar lá. Não vai resolver. Quantos querem, queridos, estar presentes na Canaã celestial e querem também esses desafios que nós vimos hoje? Poxa, Senhor Jesus, me ajude a ser como Josué. Me ajude a ser como esse povo, a ser forte, a ser corajoso, a ser obediente à palavra de Deus. Eu quero, e você? Deus abençoe. Nós vamos cantar um nesse momento. Depois nós vamos embora. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, nos ajude, Senhor, a sermos fortes e corajosos. Amém. A enfrentar, ó Deus, os desafios dessa vida, mas baseados e alicerçados no assim diz o Senhor. Amém. Todos nós, ó Pai, queremos um dia estar morando nas mansões celestiais. Amém. Por favor, Pai querido, ajuda-nos a sermos obedientes à Tua palavra. E acima de tudo, ó Pai, tirar da nossa vida tudo aquilo que possa estar atrapalhando de nós estarmos mais próximos da pessoa de Jesus Cristo. Amém. Nos dê um sábado feliz, abençoe cada família aqui representada, cuide, ó Pai, das pessoas que estão enfermas, para que, acima de tudo, a nossa confiança em Ti nunca possa falhar. Amém. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, vem habitar, pois receber poder. Quando eu sair deste lugar de Jesus,
Fazer um paloma. A minha água tá suja. Aí o Moisés. É isso que eu falo. Você vai me agradecer depois. Vamos resolver. Sério? Não sabia não. Eu não sabia não. É fazer mais. Quantos anos já tá? Em 5 anos você Ei, como é que é? Praia. Seu nome? Victor, Deus abençoe. E aí, rapaz? E aí? Tchau. Quem é essa mulher? Minha sogra. Ó, eu vou... Vamos poder agora. Você. Que eu tô... Já foi 8? Pode mandar. Mas tem que fazer, hein? Vou fazer. Mas essa comer. Cara, tem que você vai ver como é que emagrece. Primeiro foi o Conselho Passou. 3,5. É pra fazer, viu? Vou fazer. Mas eu vou comer. Próxima vez que eu quero ver, Eu quero ficar comendo. comendo. Tem que fazer bonitinho. E exercício também. Brigadinho, Gaiola. Exercício. Nós estamos começando, tá? Estamos algumas vezes. Mata, viu? Não se mata. Pode ser. Cadê seu Maduro Vila aí? Fala com o povo. Vinícius fez, minha verdade. Não fez isso, nunca ficou cortado. Mas tem tempo ainda. Vai na sério. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Quanto tempo usa ali? Tem 15 anos. Pastor que veio mas por isso é assim, ó. As irmãs da igreja me viram esse cabelo rosa, que eu fiquei de cabelo Tem que ser. ajuda! Tem que ser doutor, você não é mal não, viu? Ela é meu filho, ela também. Ai, agora tá caindo. Agora que é gostoso.